Continuando e abordando o método científico, é importante que a gente também destaque na construção e de todo o processo da investigação de que quanto mais sistemático, mais racional é o trabalho. Mas não significa que uma pesquisa que tem como característica uma construção assistemática seja irracional. A racionalidade vai guiar a pesquisa constantemente. Quanto mais sistemático, mais se pode replicar a pesquisa. Essa é a característica fundamental. Uma investigação assistemática não tem como verificar os elementos que ocorreram durante uma investigação que não tem um controle regular. Por isso que quanto mais sistematizado, melhor é a investigação. O próprio avanço da pesquisa foi indicando que não é necessariamente por ter um controle exato sobre todos os fenômenos estudados que vai se garantir a cientificidade. Então, mas a racionalidade é fundamental. Essa racionalidade, o que quer dizer? Pensar, analisar, verificar e entender aquilo que se investiga. Quanto mais esse processo vai ocorrendo, mais qualidade se pode vir a ter para observar o que deu certo e o que não deu certo. Então, a racionalidade significa trazer a dúvida, o questionamento para o ordenamento da pesquisa. Mas nem toda pesquisa precisa ser sistemática. E isso se deu justamente por outras interpretações do que é a ciência. Modos distintos de entender a ciência que vão construindo a especificidade. Como, por exemplo, uma pesquisa ação, uma pesquisa participante, participativa, você não tem controle de todo o processo da realidade que você está vivendo. Você está acompanhando, pegando o exemplo de pessoas em situação de rua. Você não tem o controle do dia a dia, se sempre vai fazer sol, sempre vai estar chovendo, sempre vai estar frio, as pessoas estarão calmas, as pessoas estarão agitadas, a gente vai se deparando em conformidade com a própria realidade. Então ali a gente tem um ambiente assistemático. Por mais que a gente queira estabelecer um controle, a gente não consegue ter um pleno controle sobre a própria realidade. O mundo vai girando. É como pegar o exemplo da pandemia, do Covid-19. Por mais conhecimento sobre epidemias, não se tinha um conhecimento de algo que poderia se dar na gravidade que se deu. Ou seja, a ciência ela vai fazer investigação, vai fazer suas análises, mas não vai dar conta de todos os processos e do modo como todos os processos estão se constituindo na vida, no dia a dia. Fazer pesquisa, então, como eu disse para vocês, é buscar pensar a realidade, pensar o mundo e buscar superar problemas. Uma pesquisa existe quando tem um problema. E ao contrário do saber popular, que diz assim, quanto menos problemas, mais feliz eu fico, a pesquisa, ela diz assim, quanto mais problemas, mais eu tenho o que fazer. E a característica é que o problema movimenta a espécie humana. Então a gente vai para frente porque a gente se depara com problemas. E a busca de solução em relação aos problemas que vão dando qualidade para a própria demanda da investigação. Ou seja, buscar entender os problemas e enfrentá-los é o caminho que faz com que o conhecimento científico avance. E com isso, a gente produz conhecimento e reproduz conhecimento. Então, a reprodução do conhecimento é o trabalho escrito. Então, quando vocês fizerem o paper de vocês, vocês estão reproduzindo conhecimento. Ou seja, do conhecimento que foi obtido, seja em leitura, seja em aplicações, vocês vão criar todo um contexto de entendimento sobre a realidade. E essa reprodução da realidade traz como base possibilidades de novos questionamentos. Então, como eu disse, quando alguém questiona a nossa pesquisa, identifica erros, análises equivocadas, não significa que o nosso trabalho é em vão, inválido e que não serve para nada. Significa que a gente está fazendo pesquisa. E fazer pesquisa significa se deparar com contradições. E essas contradições vão sendo superadas à medida que a gente entende esses caminhos, descaminhos, como eles vão se constituindo. E esse processo da ciência, ela vai se dando na sua validade através da observação. E essa observação podem ser tanto os dados coletados numa investigação teórica, como a aplicação prática de algo que demonstra a sua efetividade
em relação ao conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo que está à nossa volta. Os métodos científicos, né, eles são desde os métodos clássicos, que é o método indutivo, que é do micro para o macro, né? E esse método ele já começou lá com Aristóteles, né? Aristóteles, que ficou conhecido como o organizador do mundo, porque Aristóteles foi o primeiro a conceber, né, pelo menos no plano escrito, a categorização, né? Categorizar tudo que existe, né? Diferenciar plantas de animais, pedras, minerais, né, de plantas e animais e assim por diante, né? E o método indutivo é aquele método em que a gente passa a investigar do micro para o macro. Então, a gente tentar entender algo específico para poder generalizar para o macro, que foi adotado pelo Galileu, pelo Francis Bacon, enfim. O método dedutivo, ele faz o caminho contrário. No método dedutivo, foi muito utilizado pelo Descartes, né, para explicar a existência humana. A característica é pensar o geral, um fenômeno amplo, para entender a repercussão desse fenômeno no micro, como que ele acontece. Então, a gente pode utilizar tanto o método indutivo do micro para o macro, como o método dedutivo do macro para o micro. Ou podemos adotar o método chamado hipotético dedutivo. Esse método ele vai se organizando a partir das hipóteses que implicam em deduções do macro para o micro. Então, no método hipotético dedutivo, né, eu levanto uma hipótese sobre um determinado problema. Ao pensar aquele problema, eu vejo os elementos maiores para depois entender os elementos menores. Então, nessa construção, a gente vai caracterizando todo um modo de investigar a realidade nas suas especificidades ou na sua generalização. Então, no método dedutivo, né, por exemplo, vai se usar, né, a própria caracterização que o Aristóteles fazia. Né? Todo mamífero tem um coração. Ora, todos os cães são mamíferos. Logo, todos os cães têm coração. Então, se pega um exemplo de um elemento maior, mamíferos, para chegar no elemento menor, no micro, os cães. Né? Então, dedutivo, né? Do maior para o menor. Né? No método indutivo, se começa do micro para o amplo. Todos os cães foram observados tinham coração. Então, o coração é o micro. Logo, todos os cães têm coração. Os cães em si é o macro, né? Então, você faz um caminho inverso, né? Então, tem o caminho dedutivo e o caminho indutivo, né? Na sua concepção. Né? O caminho indutivo do micro para o macro, o método dedutivo do macro para o micro. Né? Então, e a gente vai organizando, né, todo esse processo aí de como o nosso problema de pesquisa vai se formulando. No método dedutivo, mamífero é o maior, cães o menor. No método indutivo, cães é o elemento maior, né, e o coração é o elemento menor. Né? Então, a gente parte, né, de uma compreensão, ou melhor, exatamente, né, os cães são o elemento maior, o coração é o elemento menor. Né? Então, a gente vai entendendo, né, como que o processo de relacionamento, né, do tema coração vai se enquadrar no tema cães. Né? Então, sai da ideia de coração para um animal maior, né, que o próprio coração em si, que são os cães. Né? E o método indutivo, hipotético dedutivo, ele vai se caracterizar, né, pela sua construção de uma hipótese. Essa hipótese tem que caracterizar o que é maior para entender o que é menor. Popper, né, foi um autor que muito utilizou o método hipotético dedutivo e divulgou como um método mais adequado para as ciências. E com esse método hipotético dedutivo, a organização da pesquisa se trabalharia, né, em primeiro lugar, né, com as hipóteses, né, que é o conhecimento prévio. Essas hipóteses fazem com que a gente elabore um problema. Esse problema vai dirigir toda a pesquisa, faz com que a gente estabeleça conjecturas. Essas conjecturas são as possibilidades de algo vinculado à temática se concretizar. E dentro dessas conjecturas, a gente também pode encontrar o que falseia a própria condição da realidade. E esse falseamento da realidade se descarta, não se investiga. Então, aquilo que traz uma base de compreensão da realidade que seja frágil
não tem por que continuar sendo investigada. Ou seja, numa perspectiva de investigação, né, hipotético-dedutivo, né, vai se levar em conta, né, que o problema está amarrado às diferentes teorias que explicam um determinado fenômeno. A gente tem que observar, né, qual teoria das que estão presentes dão conta de explicar o fenômeno. Se nenhuma delas tem como dar conta, né, ou seja, trazem um falseamento da realidade, elas não servem. E é necessário colocar aquilo que seja consistente, né? Uma teoria que dê conta da realidade. E essa teoria, né, essa conjectura proposta, né, vai encaminhar-se contra os conceitos que falseiam a própria dinâmica de realidade. O Popper, ele salientava a necessidade de experimentação. Então, nesse método hipotético-dedutivo, né, que se destacou com o Popper, o aspecto a se salientar é que a objetividade explica a compreensão dos fenômenos. A subjetividade leva ao falseamento da realidade. Então, Popper destacava a experimentação para a comprovação da ciência propriamente dito. Agora, no método indutivo e no método dedutivo, você pode chegar a elementos da experimentação, mas ela não é necessariamente o elemento central. O elemento central, tanto no método indutivo como no dedutivo, é você refletir e pensar a realidade. E essa refletir e pensar a realidade significa criar teoria. E essa teoria vai dando base para um melhor reconhecimento do mundo ou daquilo que está à nossa volta, propriamente dito. Também, né, além dessa discussão, a gente vai trabalhar com vocês alguns conceitos que são importantes para o entendimento do desdobramento de uma pesquisa, né? E aqui, né, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre alguns procedimentos, né, importantes, né? Espero dar conta aí de todos eles, né? Como análise do discurso, amostragem, pesquisa observacional, grupos focais, estudo de caso e a própria pesquisa experimental. Então, a gente vai começar aqui falando sobre cada um desses fenômenos, né, na sua compreensão e na sua dinâmica. Então, espero dar conta aí de todos eles para com vocês. Então, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Então, vou fechar aqui essa apresentação e abrir outra para que a gente já comece as nossas discussões. Deixa eu só achar onde que está a apresentação. Achei aqui, compartilhando, acho que está aparecendo para vocês. Sim? Apareceu? Sim. Que bom. Então, vamos lá. Então, dando continuidade às discussões. Então, salientando, né? Então, a gente vai falar aqui sobre estudo de caso, né? Pesquisa, estudo de caso e suas características. Né? Então, a pesquisa, estudo de caso, né? Basicamente é uma pesquisa em que a gente vai aprofundar um determinado dado, tendo como base os fenômenos sociais e como eles acontecem. Na pesquisa de estudo de caso, a gente deve buscar entender, né? A gente dá conta do tema que quer estudar? É importante que a gente esteja presente na realidade? Sim, é importante que a gente esteja ao lado dos sujeitos que a gente está investigando o máximo possível e preferencialmente de forma direta, pois aí a gente vai observando a pessoa, o seu comportamento, o grupo de pessoas, os seus comportamentos. E nós, à medida que estamos ali presentes, a gente vai coletando dados, né? Seja da observação, seja de um grupo focal, seja de uma entrevista ou de elementos que estejam à nossa volta. A característica da construção de uma pesquisa embasada no estudo de caso é que a gente possa levantar como um elemento essencial, no mínimo 5 elementos. Né? Primeiro, o estudo que a gente realiza, né? Que tipo de problemáticas eles nos trazem. Então, a gente tem que ter estudos, elementos, questionamentos sobre o caso que a gente vai investigar. Quanto antes a gente tem as dúvidas em relação ao que a gente vai pesquisar, melhor é a pesquisa. Por isso que no estudo de caso a gente não pode se decidir meio, agora decidi e vou começar a pesquisa dali 10 minutos. Né?
Eu tenho que entender um pouquinho a lógica do tema que eu estou investigando, né? E o estudo de casos, como eu disse para vocês, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de indivíduos, pode ser uma instituição, enfim. O segundo elemento importante são as proposições, né? O que eu quero investigar dentro do estudo de caso? Então, eu tenho que trabalhar de forma adequada com as minhas questões, minhas dúvidas, para propor intervenções. O estudo de caso tem intervenção. O estudo de caso não é só a observação. A intervenção significa principalmente, né, se a pessoa tem um determinado problema e eu vou aplicar nesse problema todo um processo de investigação que altere a dinâmica de vida desses indivíduos. Não é uma pesquisa-ação, não é uma pesquisa participante, porque eu não faço parte daquela realidade. Mas quando eu investigo a realidade, eu proponho ações que mudam a realidade. E ao terminar a pesquisa, eu saio, né? Não fico naquela realidade regularmente. Né? Tem que ter uma unidade de análise que significa qual é a direção que eu tenho para o trabalho. Então, no estudo de caso, eu não posso estar pensando como que eu vou construir o trabalho ao longo do tempo. Eu tenho que já ter uma dinâmica de como a construção vai se dar para ter um melhor direcionamento e um melhor entendimento dessa dinâmica de realidade. Também, eu tenho que fazer uma correlação entre os dados obtidos com as minhas proposições. Aonde amarrar de forma lógica os elementos que o estudo de caso me traz. Eu não posso simplesmente, né, apresentar os dados e já discutir esses dados. Eles têm que estar amarrados àquilo que eu propus. Né? Essas proposições estão amarradas nos objetivos, especialmente do trabalho, de modo que eu possa explicá-los. Né? Como que eu cheguei a determinadas formas de entendimento da realidade na investigação. E tenho que estabelecer também no estudo de caso quais são os critérios conceituais para que eu faça análise dos dados que eu venho a obter. Então, lá no início do trabalho, na própria introdução, eu já vou definindo, né, pesquisa como estudo de caso e como que eu interpreto a realidade desse estudo que eu estou investigando. E, basicamente, né, num processo de investigação, tendo por base o estudo de caso, vai se levar em conta, né, definição e planejamento, preparação, coleta e análise, análise e conclusão, né? Na definição e planejamento, o que a gente tem que levar em conta? Né? Teoria, casos e protocolos a serem apresentados. Protocolos aqui, basicamente, o que é? Eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um grupo focal, eu vou aplicar um teste psicológico, como que eu vou desdobrar a minha intervenção diante da pessoa que eu estou investigando. Esse protocolo, né, que vai sendo constituído no método de investigação, ele vai se amarrando no próprio conceito de estudo de caso e o tema do caso que eu estou investigando, amarrado à teoria também que explique, né, todo esse universo de investigação. Também, né, essas relações vão implicar, né, na forma como o estudo de caso vai se desdobrando. Eu posso ter um único estudo de caso, como eu posso ter 2 ou mais, né, estudo de casos e suas características. Mas eu tenho que buscar elementos que aproximem de uma análise consistente diante da realidade que eu estou investigando. Em todo o processo da pesquisa de estudo de caso, o que eu tenho que fazer? Relatório. Eu tenho que escrever sobre todo um procedimento de investigação que venha dar base para uma característica e um melhor entendimento da dinâmica de realidade, que permita, dentro da investigação, a compreensão de cada contexto. Então, quem vai optar por um estudo de caso, necessariamente vai ter que estar produzindo o relatório de cada elemento. Então, por exemplo, eu estou fazendo estudo de caso com uma pessoa, cada situação de intervenção tem que ter um relatório. Se eu estou fazendo pesquisa com 5 pessoas, cada uma das 5 pessoas eu vou ter que fazer um relatório para entender cada uma na especificidade e o grupo como um todo. Se eu vou fazer de uma instituição, eu também tenho que fazer esse relatório com o maior rigor possível. Esse relatório vai ser o elemento que vai ser a base de análise. Então, nesses relatórios, eu vou discutir os resultados que eu estou encontrando aqui nas minhas intervenções. E nas conclusões, né, eu posso confirmar dados já existentes, eu posso ter dados que discordem de alguns dados, ou seja,
Alguns eu confirmo, outros eu discordo. Eu posso ter dados que discordam completamente de outras pesquisas. Se eu tiver dados completamente diferentes ou alguns dados diferentes, eu transformo a teoria. Eu faço com que a teoria tenha que se repensar pelos dados que eu tive nesse tema comparativo com outras pesquisas realizadas, né? Também é necessário compreender, né, como que isso vai se implicando nas políticas públicas, né, principalmente no caso da pesquisa de estudo de caso, como que esses elementos de investigação podem ser aplicados à realidade, por exemplo, às políticas públicas, que acolhem os indivíduos que têm problemas aí na sua vida, enfim. E também, né, eu posso produzir novos relatórios que impliquem outras interpretações diferentes que eu vinha a encontrar e desses relatórios desdobrar em pesquisas, né, construir mais pesquisas, mais conhecimentos, né. Na pesquisa de coleta de dados, né, eu tenho que ter meu projeto. O meu projeto ele deve estar amarrado a como que eu vou desdobrar, se ele vai ser feito com um indivíduo, com um grupo de indivíduos ou como uma organização. Se for com um indivíduo, né, eu vou analisar, né, o comportamento dessa pessoa, suas atitudes, suas percepções. Se for um grupo de indivíduos, eu vou olhar a particularidade de cada um desses indivíduos, né? E na organização, né, vou fazer registros, né, recorrentes, né, do que ocorreu em todo o contexto. No caso de uma instituição, uma organização, eu vou analisar, né, como ela funciona, como ela se caracteriza, qual é o aspecto que chama a atenção de modo mais significativo na instituição e outros problemas que a instituição possa vir a ter. E na sua característica, né, eu vou observar como amarrar as políticas da instituição em relação aos indivíduos. Se, por exemplo, eu estou investigando os indivíduos dentro do RH, né, investigando a questão do assédio moral, por exemplo. No caso, né, de uma pesquisa em relação a um indivíduo ou grupos de indivíduo, eu vou fazendo o estudo levando em conta a especificidade do indivíduo ou de vários indivíduos. No caso da instituição, o que eu vou valorizar é a instituição como um todo, ou seja, a investigação sobre todo o fenômeno e o desdobramento desse fenômeno de modo mais constante, né? No estudo de caso, a gente tem estruturas diferentes da pesquisa, né? E a gente diz assim, ó, a pesquisa, à medida que ela vai se constituindo, ela pode ter alguns elementos importantes a serem levados em conta, quanto à sua estrutura e ao seu propósito. Então, se a pesquisa tem uma característica linear, linear significa eu vou investigar um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma instituição, e não vou fazer comparações com nenhum outro grupo. Essa pesquisa ela pode ter as três características em relação ao objetivo. Ela pode ser explicativa, descritiva ou exploratória. Se a pesquisa ela envolve comparação, eu quero comparar um indivíduo com outro indivíduo fazendo dois estudos de caso ali, um grupo de indivíduos aqui, outro grupo de indivíduos, uma empresa com outra empresa, eu também vou ter, enquanto objetivo, os três elementos da pesquisa: explicativa, descritiva e exploratória. Se for uma pesquisa cronológica, em que eu vou acompanhar, né, o antes e o durante, né, dos indivíduos diante de uma determinada temática, eu também vou caracterizar como explicativa, descritiva e exploratória. Agora, se eu quero estabelecer no estudo de caso a construção de uma teoria, aí, como eu quero trazer elementos de novidade, eu quero aprofundamento. E ela vai ser essencialmente explicativa, podendo, no caso exploratório, caso eu queira especificar algum elemento diferente daquilo que regularmente vem a ter. Então, eu posso ter uma pesquisa com base na construção de teoria, então quero fazer um estudo de caso para construir uma teoria diferente da que esteja aí. A ênfase é uma ênfase explicativa. Se eu quero fazer uma pesquisa, estudo de caso, buscando o questionamento que se chama de incerteza em relação ao que se tem produzido sobre o tema que eu estou investigando, eu também vou ter uma pesquisa, enquanto objetivo, explicativa. Porém, se eu faço uma pesquisa não sequencial, o que quer dizer?
eu vou investigar as situações, vou investigar os sujeitos, mas não quero fazer comparativos, não quero trabalhar linearmente, nem cronologicamente. Eu vou acompanhando, né? Não sequencial quer dizer, no mês passado eu fui 3 vezes acompanhar o grupo de investigação. Esse mês eu fui 1 vez. No mês que vem eu vou 5 vezes. Então eu não tenho uma ordem, uma sequência de entendimento dessa dinâmica de realidade. Com isso, a minha pesquisa ela vai se caracterizando como uma pesquisa... deixa eu só achar aqui onde que eu parei. Vou caracterizando como uma pesquisa, né, descritiva. Então, a pesquisa ela se torna descritiva porque não tem uma sequência lógica de explicação da investigação propriamente dito. É um livro que trata muito bem sobre pesquisas, estudo de caso, é do Robert Yin, intitulado, né, Estudo de Casos, Planejamento e Métodos. Nesse livro, né, é o melhor livro detalhado sobre o que é estudo de caso e como ele pode se desdobrar. Então, caso alguém tenha interesse, né, numa investigação com base em estudo de casos, esse é o caminho aí mais consistente para a elaboração da investigação que vocês possam vir a realizar. Então, deixa eu parar essa apresentação e colocar uma outra aqui. É a pesquisa experimental. Então, falar um pouquinho sobre pesquisa experimental para vocês. Está aparecendo aí a pesquisa experimental? Sim. Oi, sim. Sim, beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, a pesquisa experimental, como o próprio nome diz, né, ela vai se caracterizar como uma pesquisa que exige experimentos, né, experimentação e controle, como eu comentei com vocês. Então, a primeira característica é que, na pesquisa experimental, também se depara com um problema. Esse problema gera dúvidas por parte do pesquisador e a forma, né, de buscar entender a realidade é por um controle de variáveis, um controle de situações e que com esse controle se possa ter uma investigação da melhor maneira possível em termos do entendimento sobre uma dinâmica de realidade. A pesquisa experimental necessariamente vai envolver, né, todo e qualquer experimento, e esse experimento ele deve ter como base comparações. Então a gente não faz pesquisa experimental sem comparar grupo controle com grupo experimental. Pois se não tiver uma comparação, não tem como obter um resultado de acordo com o modelo experimental de consistência daquilo que se investiga. E como eu disse para vocês, né, vai se observar efeitos, né, no grupo controle, no grupo experimental, para observar se tem validade aquele experimento. E também, né, se leva em consideração como um valor importante que esse experimento ele deva ser feito num ambiente controlado. Quanto mais controlado o ambiente, melhor é a qualidade que se vem a ter em termos da pesquisa. O pesquisador, né, que trabalha num campo experimental, ele vai adquirindo toda uma série de conhecimento pela prática empírica. Quando a gente fala em empirismo, empirismo significa prática, significa ação, mas não quer dizer a mesma coisa que concreto. Então, empiria e concretude são coisas diferentes. Então, a empiria ela se revela na experiência e as pesquisas experimentais elas valorizam essa condição empírica, porém, muitas vezes um dado empírico embasado na pesquisa, na coleta de dados, etc. e tal, ele pode se tornar um dado não concreto, um dado ideal, idealista. Porque nas pesquisas experimentais, o que se faz é a aplicação num grupo experimental, num grupo controle, chega-se à conclusão sobre um determinado fenômeno, e esse fenômeno é generalizado. Quando você generaliza, você cria algo que é ideal e não necessariamente real. Então, uma pesquisa experimental, ela não é uma pesquisa concreta. Pesquisa concreta seria aquela que está diante da realidade, diretamente na realidade. Então, pegando o exemplo, né, de uma pesquisa experimental que é da vacina Covid-19. Se aplicou
Primeiro se desenvolveu o experimento, se aplicou em animais, observou-se a reação nos animais, né, grupo controle e grupo experimental. Posteriormente, se selecionou o grupo de pessoas, se aplicou em seres humanos, se observou nesse grupo de pessoas como eles reagiam, e vai para uma quarta fase, né? Essa quarta fase é aplicar na população como um todo. Não significa que na população como um todo vai se ter os resultados desses grupos controle e grupo experimental de forma similar. Então você tem uma ideia de como a vacina vai agir no corpo dos indivíduos, mas ainda não se tem plena certeza, 100%. Tanto que vocês podem observar que se diz assim, tal vacina tem 90% de eficácia. Ela não tem 100%. Talvez ela venha a ter 100% quando começar o uso regular, né? Lá em 2022, 2023, 2025, daí sim vai ter um resultado que pode ser concreto. Mas anteriormente, no próprio processo de investigação, é um exemplo, né, de pesquisa experimental. Que quer dizer, né, se valoriza a condição, se valoriza especialmente a condição da experimentação, e não que é a empiria e não a concretude propriamente dita. Um exemplo, né, de pesquisa experimental, né, até comentei com vocês anteriormente. Num grupo de pessoas, né, que estão numa sala, todos os pacientes fizeram cateterismo. Esses pacientes fazem parte de um grupo de 70 indivíduos. Desses 70 indivíduos, 35 fazem parte de um grupo controle e 35 de um grupo experimental. Nesse tipo de trabalho, né, foi feito um experimento, né, com um fundo musical e posteriormente, né, os indivíduos foram entrevistados, né, com base no inventário de ansiedade de Beck. E dentro, né, desse inventário se buscou entender, né, se os indivíduos, como eles se sentiam, né, ouvindo a música num grupo experimental, né, e num grupo controle. A característica que se observou é que no grupo experimental houve toda uma relação de situação de maior confortabilidade, melhor aderência ao tratamento, melhor tolerância, e que com essa pesquisa, né, feita com os dois grupos, né, controle experimental, se pôde ter uma boa noção de como os indivíduos se sentem, né, diante de um contexto, diante de uma realidade. E que a música, o fundo musical, né, quanto mais suave for esse fundo musical, mais os indivíduos tendem a ter um melhor controle sobre a ansiedade. Então, isso é uma pesquisa experimental. Porém, né, a gente diz, né, quem responde a essa pesquisa são as pessoas. E a gente não tem certeza absoluta de que ao responder, né, ao inventário do Beck sobre a ansiedade, as pessoas responderam efetivamente como se sentiam. A gente pode ter uma ideia de como eles se sentiam, a partir das respostas que eles venham a dar. Que não necessariamente, né, não tem como avaliar se são efetivamente respostas adequadas, seguras, em relação àquilo que os indivíduos estão respondendo. Mas é uma pesquisa experimental, né? Por isso que eu comentei, né, que você tem uma base empírica, mas não necessariamente uma base de concretude. E a pesquisa, né, com seus resultados, pode afirmar, né, que em indivíduos que fizeram cateterismo, o aspecto da música de fundo ajuda os indivíduos a se sentirem mais à vontade, né? Toda pesquisa, né, experimental, ela deve ser feita com mais de um sujeito para poder estabelecer comparativos, grupo controle e grupo experimental. O grupo controle e o grupo experimental não são escolhidos, digamos assim, de modo aleatório, mas você tem que estabelecer, né? Então, se eu tenho num grupo 40 pessoas, eu tenho que ter nesse grupo, né, 20 homens, 20 mulheres. 10 mulheres farão parte do grupo controle, 10 homens do grupo controle, 10 mulheres do grupo experimental, 10 homens do grupo experimental. E eu vou subdividindo por categoria. Ou seja, não é aleatoriamente que vai ser feita a estratificação dos grupos, né? Eu tenho que levar em conta os sujeitos, a faixa etária, se tem comorbidade, se não tem, para aplicar
a pesquisa experimental e ter uma validade adequada. Eu não preciso fazer na pesquisa experimental com uma grande quantidade de indivíduos, mas eu tenho que fazer de um modo adequado para poder explicar a dinâmica de realidade da melhor forma possível, né, diante daquilo que eu estou investigando. E basicamente, né, os grupos se orientam, né, por grupo experimental, grupo controle, em que se vai observar os resultados e a partir dos resultados vai se analisar como cada grupo se coloca, como cada grupo se caracteriza.